tantos assuntos bastante importantes. A gente, inclusive, recentemente tivemos aqui a oportunidade de acompanhar a balança a respeito de 2 anos da invasão da Rússia em cima da Ucrânia, etc, etc. Mas uma coisa que chamou a atenção é que os países aqui da América Latina não se pronunciaram. Eles estão, aparentemente, numa situação neutra, nem Rússia, nem Ucrânia. Para a gente poder entender melhor isso, pedimos ao professor Eduardo Galvão. O professor Eduardo Galvão é professor de Direito de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Heródoto, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar contigo e com a audiência do Jornal Nova Brasil. Professor, os países da América Latina geralmente não se envolvem em acontecimentos globais. Eu até estava conversando com a moçada aqui da redação e eles estavam me dizendo que por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, aqui a maior parte, todo mundo ficou em cima do muro, menos 2. O Brasil, né, como a gente sabe, entrou na Segunda Guerra Mundial, e o México, mas os demais ficaram caladinhos. É uma tradição isso no continente latino-americano ou não? Pois é, Heródoto, isso de fato aconteceu, e os países da América Latina, eles têm um histórico de se manterem neutros, né? Isso já vem de muito tempo. Essa postura de neutralidade dos países da América Latina, principalmente em relação, falando especificamente da guerra na Ucrânia, isso é um reflexo de fatores históricos, geopolíticos e econômicos que são muito próprios da região. Existem várias razões, por exemplo, os princípios de política externa. Muitos países latino-americanos seguem os princípios de não intervenção e de autodeterminação dos povos, e ainda de solução pacífica das controvérsias. Esses são princípios que estão consolidados nas políticas externas de todos esses países. E esses princípios orientam uma postura de cautela e de neutralidade em conflitos internacionais. Existe também o fator histórico das relações internacionais, até como você mesmo mencionou. A América Latina tem um histórico de resistência à imposição de políticas externas por potências estrangeiras, principalmente em relação a intervenções militares. Isso leva a uma tendência de não se alinhar automaticamente às agendas dos países ocidentais ou de outras potências quaisquer em conflitos regionais ou globais. A história, ela conta bastante. A memória da crise dos mísseis também, que aconteceu em 1962 em Cuba, por exemplo, ainda é lembrada como um alerta sobre os riscos da escalada militar e nuclear na região. E isso fortalece a preferência por abordagens mais diplomáticas, não militares, para a resolução dos conflitos. E, é claro, existem ainda os interesses econômicos e as dependências comerciais. A economia também entra no jogo. Muitos desses países têm negócios tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia e seus aliados, e não querem estragar isso. Eles comercializam desde commodities até alta tecnologia, fazem investimentos, fazem cooperação técnica, e uma postura que seja fortemente alinhada a um dos lados do conflito pode prejudicar essas relações e impactar negativamente as suas economias. Enfim, a América Latina não é um bloco uníssono, né? São países que pensam de forma igual e que têm as suas razões legítimas, né, para defender essa neutralidade e não entrarem como aliados num lado do conflito. Professor Eduardo, pesa também a posição de cada país? Se o seu governo é mais de esquerda, se é mais de direita num momento como esse? Ou como você disse agora há pouquinho, as questões de ordem econômica, por isso são tão fortes que isso é esquecido? Sim, de fato acontece que o alinhamento político local dos países acaba influenciando a preferência por um dos lados, mas acontece que essas questões comerciais, os interesses próprios de cada país, acabam falando mais alto, né? Por exemplo, nós tivemos uma mudança de espectro político no Brasil, tivemos na Argentina, isso influencia muito como os países têm se manifestado. E eles fazem isso de formas variadas e com muito cuidado. Por exemplo, o Brasil e o México são membros do Conselho de Segurança da ONU, expressaram preocupação sobre a invasão e enfatizaram a importância da solução pacífica dos conflitos, mas mantiveram uma postura de neutralidade e chamaram para o diálogo.
A Argentina, que também mudou seu espectro político, condenou o uso da força e pediu cessar-fogo das hostilidades. Isso com um apelo para o respeito às regras internacionais. Colômbia foi na mesma linha, rechaçando o ataque, e destacou também a importância da soberania e da paz. O Chile condenou a agressão armada e a violação à soberania e integridade do território da Ucrânia. Agora, outros países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, adotaram uma postura mais pró-Rússia. Eles ou expressaram apoio à Rússia ou criticaram as sanções impostas pelo Ocidente. E como falamos, né, cada um desses países tem motivos legítimos e alianças comerciais que justificam essa postura. Bem, professor, nós até noticiamos aqui o que foi rotulado como sendo a diplomacia das bananas. O Equador tinha lá um estoque de arma que ia fornecer para a Ucrânia. E a Rússia disse, olha, se vender essas armas para a Ucrânia, nós vamos suspender a compra de banana. E o Equador vive da bananada, de vender banana para o mundo inteiro. Aí eles voltaram atrás. Por aí a gente tem uma ideia do peso dessas decisões, não? Perfeito, você ilustrou muito bem como que essas relações comerciais podem acabar influenciando, né, essa postura dos países. Vamos lembrar também que, recentemente, no Brasil, nós tivemos logo que iniciou a guerra na Ucrânia, o Brasil teve uma preocupação muito séria em relação à importação de insumos para a produção de fertilizantes. Então, imagine se a produção de fertilizantes para, isso acaba afetando o agro, isso afeta a inflação, porque os preços dos alimentos vão ficar mais caros internamente, prejudica a nossa balança comercial, pois é o principal setor exportador do Brasil. Então, olha como é que isso acaba criando um efeito dominó na economia de um país, né? Então, adotar uma postura de apoio a um dos lados do conflito, seja para pró-Rússia, seja pró-Ucrânia, isso pode ter várias consequências para os países da América Latina. No comércio, isso pode desencadear um impacto nas exportações e nas importações, pois se um país latino-americano escolhe apoiar a Rússia, por exemplo, ele pode enfrentar retaliações econômicas de países ocidentais, como sanções que afetam o comércio. Por exemplo, se esse país exporta alimentos ou minerais para a Europa ou para os Estados Unidos, esses mercados podem impor tarifas ou restrições. Isso vale também se escolher apoiar a Ucrânia. A Rússia pode limitar as importações de produtos desse país. Como nós lembramos, o Brasil mesmo teve recentemente uma preocupação muito, muito grave em relação à importação de insumos, né, para fertilizantes. Um outro impacto para o comércio é em relação ao acesso a mercados alternativos, porque apoiar um dos lados pode abrir ou fechar portas para outros mercados. Por exemplo, um alinhamento com a Rússia pode facilitar o acesso a mercados na Ásia, que também tem relações amigáveis com a Rússia. E nas relações diplomáticas, um posicionamento claro a favor de um dos lados pode causar tensões diplomáticas com a outra parte. Se um país da América Latina se posiciona fortemente a favor da Ucrânia, isso pode esfriar as relações com a Rússia e vice-versa. E isso leva ainda a um outro aspecto, que é a influência na arena internacional. Porque a postura adotada, qualquer que seja, pode afetar a capacidade de um país de influenciar as decisões em organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU. E também pode ainda ser percebido como parcial em um conflito global. Isso pode limitar a eficácia diplomática de um país. Tem ainda, Heródoto, o impacto nos acordos internacionais, porque o apoio a um lado pode afetar as negociações de acordos bilaterais e até multilaterais, como, por exemplo, países da América Latina buscando acordos comerciais com a União Europeia, que é o caso, podem encontrar mais dificuldades se tiverem uma posição pró-Rússia. Então, o posicionamento também pode afetar relações com blocos econômicos, por exemplo. Se um membro do Mercosul adotar uma postura pró-Rússia, isso pode complicar as negociações desse bloco com a União Europeia, que apoia a Ucrânia. Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial na maioria dos países na América Latina, né? E como eles estão bastante envolvidos no conflito, o apoio à Rússia pode complicar as relações dos Estados Unidos com os demais países na América Latina. Certo. Professor Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Um prazer falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade e até logo.
Nós agradecemos ao professor Eduardo Galvão, professor de Direito e Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Lembrando, por exemplo, que o Brasil importa o óleo diesel da Rússia mais barato do que antes, por causa, logicamente, das questões econômicas lá.